Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a segunda lei de Mendel, ou a lei da segregação independente dos genes, tá? É, assim como a primeira, tem bastante itens, bastante coisa que a gente vai ver no futuro, mas porém hoje é só uma introdução para não ficar muito pesado, porque eu já deixei vocês com 5 exercícios da semana anterior e eu vou deixar para hoje um exercício no final da aula também para fazer. Então, relaxa que a aula é bem leve para vocês aprenderem tudo com calma, com paciência e gostosinho, tá? Ui, que delícia! Então, vamos lá. Qual que é o conceito de segregação independente dos fatores? O Mendel, ele estudou aquele monte de características das ervilhas. Essas características ele estudou de forma individual e acabou originando a primeira lei, que é a formação de gametas, onde tem a mesma chance de o gameta aí, o alelo, ir para um dos gametas, 50-50. Então, se é o azão, o azinho, 50% de chance de formar o gameta azão, 50% o azinho. Essa segunda lei, ela já vai ser relacionada quando a gente tem duas características e elas são independentes. Como que ele estudou isso? Observando duas características. Então, por exemplo, lá no estudo dele, em determinado momento ele começou a estudar como que se dava a transmissão da cor da semente e a textura da semente. Então a cor da semente podia ser verde ou amarela e a textura rugosa ou lisa. Então aqui a gente tem quatro características, aliás, quatro fenótipos dentro de duas características: cor da semente, textura da semente. E aí com isso ele vai concluir que os alelos, tanto para a cor quanto para a textura, eles segregam-se independentemente. Ou seja, não importa se a semente é verde ou amarela. Isso não vai ter influência se ela vai ser lisa ou rugosa. Como que foi o estudo dele? Simples. Ele pegou uma planta amarela lisa e uma verde rugosa, ou seja, amarela lisa. Ela era vezão, vezão, elão, elão, aliás, errão, errão, e a verde rugosa era recessiva. Então era vezinho, vezinho, errinho, errinho. Isso foi a geração parental. Cruzou elas, saiu a geração F1, que aí são os heterozigotos, todos amarelos e todos lisos. E depois desses amarelo liso, ele faz o cruzamento entre si, ou o retrocruzamento, e aí ele vai ter uma porcentagem de 9/16 avos de amarelos lisos, 3/16 avos de amarelos rugosos, 3/16 avos de verdes lisos e 1/16 avos de verde rugoso, tá? Vamos pegar um quadro de Punnett pra gente ver como que se deu isso. E por favor, não se assustem. O quadro de Punnett que a gente realiza na segunda lei de Mendel, pelo menos quando a gente fala de duas características, é esse. Ele precisa ter 16 quadrinhos, tá? Por isso que eu falei que a gente precisava ver tudo tintim por tintim, porque o negócio ia ficar mais complexo. Não é que ele fica mais complexo, a ideia é a mesma. Porém, ele cresceu. Então aí é mais fácil a gente acabar se confundindo, tá? Então o que a gente tem que saber aqui? A geração parental são ou é homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, duplo homozigoto, tá? Então, sem não teria uma surpresa. Mas aí quando a gente faz o cruzamento de duas plantas duplo heterozigotas, ou seja, ela é heterozigota, vezão, vezinho, errão, errinho, e ela é dupla. Por isso, o vezão, vezinho e o errão, errinho, tá? E nesse cruzamento, ou melhor, nessa formação de gametas, por ela ser vezão, vezinho, errão, errinho, ela vai formar 4 tipos de gameta. Quais são esses 4 tipos? Vezão, errão, vezão, errinho, vezinho, errão, vezinho, errinho. Absorve isso, tá aqui no quadrinho do lado, ou se você pegar aí qualquer coluna, ou a vermelha ou a azul, você vai ver esses 4 tipos de gametas. E aí, quando você faz o cruzamento, você pega esses 4 gametas de um lado, 4 gametas de outro, e faz o quadro de Punnett. 4 vezes 4, 16. Por isso que é o nosso resultado, tá? Qual vai ser a proporção que você obtém nesse tipo de cruzamento? 9, 3, 3, 1.
Até aqui tudo bem. Os resultados, como vocês podem ver aí, tem o fenótipo, ou seja, o desenho da ervilha, e o genótipo. Qualquer coisa vocês dão uma pausa e analisa bem como que é, tá? A gente tem aqui embaixo a proporção genotípica de F2, que é toda a geração que está dentro do quadro de Punnett. Então a gente vai ter 9 vezão errão, independente de ser vezão vezão ou errão errinho, ou vezão vezinho, tá? Porque uma vez que ele é dominante, então acabou. Aí a gente vai ter 3 vezão errinho errinho, 3 vezinho vezinho errão traço e 1 vezinho vezinho errinho errinho, tá? E aí depois, do outro lado, a proporção fenotípica. Por que eu coloco o traço e não identifico se é vezão vezinho ou vezão vezão? Porque, independente de ser vezão vezinho ou vezão vezão, a característica que vai predominar é a do dominante, tendo um ou tendo 2 alelos. Então, coloca vezão traço e já aborda tudo. Outro exemplo, o caso dos porquinhos da Índia. No porquinho da Índia a gente tem a pelagem, que pode ser preta ou marrom, e o comprimento do pelo, que pode ser o pelo curto ou o pelo longo. O marrom é a cor recessiva, a cor preta é a dominante, o pelo curto é o dominante, o pelo longo é o recessivo. Daí a gente tem a geração parental, ou um porquinho de pelo marrom longo, ou seja, ele é eminho, eminho, elinho, elinho, e de pelagem preta, curto, com pelo curto. Então, emão, emão, elão, elão. Vai formar os gametas eminho, elinho no marronzinho, e o pretinho vai formar emão, elão. Até aqui tudo bem, não tem segredo. Vamos pegar a geração F1, que é duplo heterozigota, ou seja, emão, eminho, elão, elinho, e vamos cruzar entre eles. Lembra que, como ele é duplo heterozigoto, ele vai formar 4 gametas. Quais são esses gametas? Emão, elinho, emão, elão, eminho, elinho, eminho, elão. Ignora meus dedos, não soube contar aqui. E aí, quando a gente faz o quadro de Punnett, a gente tem essa característica de 9/16 avos com a pelagem preta curta, ou seja, emão, elão, emão, traço, elão, traço. 3/16 avos com a pelagem longa e preta, aí é os 3 M traço, elinho, elinho. 3/16 avos, pelagem marrom, pelo curto, que são os 3 eminho, eminho, elão, elinho. E 1/16 avos de marrom com a pelagem longa, que é o eminho, eminho, elinho, elinho, tá? Então essa é a proporção de um cruzamento típico da segunda lei de Mendel, tá? Esse segundo quadro tá mais explicadinho para vocês conseguirem enxergar os genótipos, tá? Então a gente tem aqui a F1, que são o duplo heterozigoto sendo cruzado, então são 2 pelos curtos e preto. E aí a gente tem toda a características dos genótipos que podem formar. Até aqui tudo bem, a gente só está reforçando o que a gente viu no slide anterior. Aí qual que é o enunciado da lei de Mendel? Os fatores para 2 ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Ou seja, esses fatores de 2, 3, 4 características, eles vão no híbrido, ou seja, um heterozigoto, se distribuir independentemente nos gametas. E lá eles vão se combinar simplesmente pelo acaso, tá? Por que tem que ser um híbrido? Porque se a gente estiver falando de emão, eminho, quando é o híbrido, um gameta vai ser emão, outro gameta vai ser eminho. Se for emão, emão ou eminho, eminho, os gametas vai ser tudo emão, ou se for um eminho, eminho, tudo eminho. Então aí nesse caso, se for homozigoto, independente, tá? Só vai ter aquele tipo de gameta, não vai variar. Bom, e agora a gente chega numa parte que eu já tinha avisado, que a meiose.
Para entender como vai funcionar essa segunda lei, a gente vai entender a meiose, tá? Então, para recapitular, meiose, processo de divisão celular, onde uma célula vai formar 4 células filhas haploide. Ou seja, a célula começa diploide, 2 Ns, se divide e forma 4 células haploide, ou seja, N, com metade do código genético de uma, tá? Então, aqui nesse esqueminha, a gente tem ali uma célula duplo heterozigota. Então ela é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Os cromossomos vermelhos são os dominantes, então é o Azão e o Bzão. E depois embaixo a gente tem o cromossomo homólogo, que é com o alelo Azinho e o Bzinho. Importante salientar que cada gene está em... cada alelo está em um cromossomo diferente, tá? Eles não estão juntos. Daqui a pouco a gente chega nisso. E aí, por conta da formação de gametas, a gente pode ter duas possibilidades. Vamos analisar a possibilidade 1. Entra na meiose 1, vai ali ter a metáfase, onde eles vão parelhar na placa metafásica, e vai depois cada cromossomo homólogo ser puxado para um cantinho. Então a gente vai ter o Azão e o Bzão indo para um lado, o Azinho e o Bzinho indo para o outro. Termina a meiose 1, vamos começar a meiose 2, aí as cromátides irmãs vão ser separadas. E aí vai o Azinho, Bzinho para cima, o Azinho, Bzinho para baixo, o Azão, Bzão para cima, o Azão, Bzão para baixo. E aí no final a gente vai ter 4 células com os gametas. Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azão, Bzinho. No segundo caso, pode dividir entre Azão e Azinho para um lado, Bzinho e Bzão para o outro. Passa a primeira meiose, passa a segunda meiose, e aí os gametas formados vai ser Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, tá? Por que que quando a gente faz o quadro de Punnett, a gente considera todos os 4 possíveis? Porque essa meiose que a gente acabou de ver, que tem a possibilidade 1 ou a possibilidade 2, ela está acontecendo em uma célula. Não preciso nem falar para vocês que quando é a produção de óvulos, são inúmeros, eles já são produzidos, tudo bem, durante a embriogênese das fêmeas, depois eles só vão amadurecendo, mas cada um vai ter um código genético. E o espermatozoide, então, nem se fala, que são células que o nosso corpo está constantemente produzindo, pelo menos no caso de indivíduos machos. Então, por conta disso, a variação de possibilidade 1, possibilidade 2 é infinita. Então, a gente precisa considerar as 4 possibilidades e depois ver a proporção. E aí, se for fazer um exercício de E ou de probabilidade, aí você vai ter aquele 9, 16 avos, alguma coisa assim. Mas calma, tá? Só tô um pouquinho acelerado hoje. Aqui a gente tem um outro esqueminha. Vai não dividir em meiose nem nada, mas já dá pra ter uma ideia. Então, a gente vai ter ali o indivíduo duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ele vai duplicar as suas cromátides para entrar na meiose. Então fica Azão, Azão, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho. Por que é isso? Porque pra gente dividir nossa célula, a gente duplica nosso DNA, tá? A gente já viu isso na prófase. E aí, os 2 caminhos que essa célula vai seguir. O caminho onde vai os dominantes para um lado e os recessivos para o outro, e aí os gametas é Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, ou que mescla. Aí fica um Azão, Bzinho e um Azinho, um Bzão. Mesma coisa que a gente viu no anterior, tá? Só que mais simples, enxuto. E aí, o que a gente pode concluir disso? O princípio da segregação, ele só é válido quando os genes estão em diferentes pares de cromossomo. Quando esses genes estão no mesmo cromossomo, eles não vão se segregar de forma independente, tá? Por que eu tô falando isso? Observem esse esquema aqui embaixo. Quando a gente tem o Azão e o Bzão em cromossomos diferentes, a gente vai ter toda aquela gama de variedades, porque cada um pode ir para um lado. Agora, quando a gente tem o Azão e o Bzão no mesmo cromossomo e o Azinho e o Bzinho no outro cromossomo, eles vão passar pela divisão, eles vão originar, só que como esse cromossomo ele não se fragmenta, o gameta que formado vai ser sempre Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, tá?
Por que eu tô falando isso? Para vocês sacarem que essa segunda lei de Mendel, ela tem a exceção. E a exceção é genes localizados no mesmo cromossomo não segregam de forma independente. Perfeito? Se vocês não entenderem isso, à noite me perguntem de novo, por favor. Essa é a parte importante, é o pulo do gato, tá? Agora, vamos dificultar mais um pouquinho. Quando tem 3 pares de alelo. Quando Mendel fez isso, ele acabou achando a seguinte proporção. 27, 9999, 333 e 1. Meu Deus, como assim? Vamos lá, ele pegou ervilhas, ele utilizou a cor da ervilha, a textura da ervilha e a casca da ervilha. Então ele podia ter a ervilha amarela ou lisa, aliás, amarela ou verde, amarela é dominante, lisa ou rugosa, a lisa é dominante, e a casquinha cinza ou a casquinha branca, casquinha cinza era dominante. Na geração P, era a planta vezão, vezão, errão, errão, bezão, bezão, e a outra que foi cruzada, que era a homozigota recessiva, vezinho, vezinho, errinho, errinho, bezinho, bezinho. Na F1, ele obteve triplo heterozigoto. Vezão, vezinho, errão, errinho, bezão, bezinho. E aí, quando a gente faz o esquema, a gente pode perceber que esse par de 6 alelos vai formar 8 tipos de gameta. Vezão, errão, bezão, vezão, errão, bezinho, vezão, errinho, bezão, vezão, vezinho, bezinho, enfim, tá tudo aqui a sequência do que pode formar, tá? Não vou, vai virar trava-língua. Esses 8 gametas, quando a gente faz o cruzamento da geração F1 com F1 para obter a F2, que é esse teste que o Mendel sempre fez, que a gente já viu, ele vai obter 64 possibilidades, tá? Por que 64? 8 tipos de gameta do pai, 8 tipos de gameta da mãe, 8 vezes 8, 64, tá? E aí esse quadrinho de Punnett ficaria gigantesco, não convém a gente fazer ele, tá? E também, questão de quadro de Punnett com 3 pares de alelo, meu, é difícil cair no vestibular, porque é um exercício muito extenso, muito complexo, você não vai ter nem espaço para fazer. O que é bem provável que eles peçam quantidade de formação de gametas possíveis. E aí, como que a gente faz isso? Tem 2 formas. A gente pode definir isso de forma visual ou de forma matemática. A forma visual, a gente pode fazer um esquema hereditário. Então a gente tem aqui o genótipo triplo, heterozigoto, da geração F1. Então vezão, vezinho, errão, errinho, bezão, bezinho. Aí a gente vai ter a primeira característica, que é a cor da ervilha. Ou ela é amarela, dominante, vezão, ou ela é recessiva, vezinho. Aí eles vão se relacionar com a segunda característica, que é a textura da ervilha, que pode ser lisa, errão, ou rugosa, errinho. Então, como pode ser esses 2 gametas, eu tenho que fazer os 2, tanto no vezão, quanto no vezinho, tá? E depois a nossa terceira característica, que é a casca de ervilha. Repito a mesma coisa. E aí, no final, a gente tem todos os genótipos do gameta, tá? Com relação à forma matemática, a gente eleva isso. A gente eleva 2 a n, e esse n é o número de pares de alelos heterozigotos, tá? Então aqui nessa tabelinha, ela tá bem explicadinha. Se a gente tem o genótipo azão, é homozigoto. Então o valor de n é 0, 2 elevado a 0 dá 1. Então a gente só pode ter um tipo de gameta. Se for azinho, a gente vai ter 2 elevado a 1, 2. Então a gente vai formar 2 tipos de gameta, ou azão ou azinho. Se for azinho, bezão, bezão, a gente tem um heterozigoto e um homozigoto. Homozigoto a gente não conta, então a gente só tem um. Vai formar 2 tipos de gameta. E se a gente tiver, por exemplo, ali azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, penúltima linha da tabela, a gente tem 3 pares de heterozigotos, e esses 3 pares vai ficar 2 elevado a 3, que equivale a 8. Então a gente tem 8 tipos de gameta, tá? Por assim vai. E aí, a atividade que eu vou deixar para vocês aplicarem o conhecimento
Na cor da abóbora, a Cucurbita pepo, os alelos que condicionam caráter, forma de fruto, pode ser tanto discoide, que é a característica dominante, ou esférica, que é o recessivo, e eles se segregam independentemente da cor da abóbora. E essa cor, ela pode ser o laranja, que é o dominante, e o branco amarelado, que é o recessivo. Sabendo disso, eu quero que vocês façam um esquema identificando a geração parental, a geração F1 e a geração F2, e identifique a proporção genotípica e fenotípica da geração F2, tá? Basicamente, aqueles quadrinhos, aqueles esquemas dos estudos do Mendel, eu quero agora que vocês realizem ele com base nessa segunda lei de Mendel. Geração P1, vocês já sabem de cor. Qual letra eu utilizo para identificar o gene, vocês também já sabem. Então agora fica essa atividade para colocar conhecimento em prática, tá? Até a noite e boa aula. Tchau, tchau.